igreja com a paz e o bem da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Imagina como que vai ser na glória com o corpo glorificado. Imagina, se aqui já é tão gostoso assim, imagina como que vai ser naquele grande dia. Então, se você crê nisso, abraça cada vez mais o Senhor. Se envolva cada vez mais com a graça dEle. Deseje cada vez mais a presença dEle. Clame para que seja fiel a Ele até que Ele venha em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Amados, só antes de pregar, eu quero só ajudar um pouco nos anúncios. Nós falamos, que quem puder levar alguma coisa para o dia que fomos assistir os jogos. Mas se você não puder, tua presença é nosso maior presente. Por favor, se você não puder levar, leve você mesmo, que a gente vai ficar muito feliz. Amém, igreja? Nós contamos com a tua presença. Nós queremos você conosco. Que essa aliança cada dia seja mais fortalecida e o amor de Deus seja visto em nós, no nosso meio e através de nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos abrir, nós vamos ler algumas passagens, e a gente vai estar falando, eu vou estar falando hoje sobre casamento, matrimônio, e eu quero que a gente entenda, à luz da palavra, o que é casamento aos olhos de Deus, o que é o matrimônio aos olhos de Deus. Abra aí em Gênesis 2, 24. Depois a gente vai ler Apocalipse 19, do 7 ao 9, e Apocalipse 21, verso de número 2. Mas enquanto que você vai abrindo e a gente vai ler, lembrando, Gênesis 2, 24, Apocalipse 19, do 7 ao 9, e Apocalipse 21, verso 2. Mas na verdade, Gênesis vamos ler a partir do verso 21. Mas antes da gente ler, eu quero trazer uma explicação histórica para nós rapidinho. Nós hoje, quando pensamos em namoro, casamento, a gente, principalmente os mais antigos e iguais a mim, a gente lembra logo daquele coraçãozinho, de um cupido com a flecha para acertar na gente. A gente, nos desenhos, pelo menos nos filmes, a gente beija e parece que tem um montão de coraçãozinho pulando assim. E aí, quando é filme, então, ainda fala, e foram felizes para sempre. Só que essa romantização do casamento, do matrimônio, ela só vai acontecer a partir do século XVIII, quando entra na época do iluminismo. Até o iluminismo, até o século XVIII, casamento nunca teve a ver com o romantismo. Nunca teve a ver com os coraçõezinhos, os cupidos não tinham brecha até o século XVIII. E aí quando entra o século XIX, mais precisamente no século XX, com as literaturas, e a literatura juntamente com as peças teatrais, o casamento ele passa a ter essa conotação romântica que nós temos. E lamentavelmente, por causa dessa conotação que agora principal, que é romântica, nós fomos deixando devagarzinho o casamento que é bíblico, o casamento que é instituição de Deus. E aí você pode dizer, mas pastor, então o senhor está dizendo que não pode ser romântico? Não falei isso. Eu falei que o romantismo ele nunca esteve até o século XVIII no primeiro lugar. Eu amo o romantismo e antes de ler vou contar uma história legal para vocês. Lá em casa quem normalmente é melhor de data sou eu. E aí a gente no dia 1º de setembro, dia de que, Elis? 1º de setembro? Isso, profissional de educação física. A gente morava numa casa grandona, um muro enorme. E aí eu pedi aquelas cestas grandonas do café da manhã para a Alessandra. A Alessandra nem lembrava que era o dia da profissão dela. E aí chuviscando, Rodrigo, chuviscando aquele frizinho, eu fui sair. Chegou o café, eu já estava lá meio esperando. Quando o rapaz chegou, antes dele tocar a campainha, eu já fui lá atender. Peguei o café, paguei o rapaz, o vento veio e fechou o portão.
Fiquei do lado de fora, na chuva, com a cesta na mão, sem poder entrar, e o muro alto pra caramba. Falei, acabou agora toda a surpresa. Quer dizer, foi uma surpresa que eu estava trancado do lado de fora, né? Mas eu amo a parte romântica. Mas a gente precisa entender que casamento bíblico, ele não tem como base o romantismo, mas sim um compromisso estabelecido com a pessoa que você chama de marido ou que você chama de esposa. Vamos ler Gênesis 2, vamos ler a partir do 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta é sim osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e mulher. E na minha versão fala a sua mulher. Tem versão que vai falar uma única mulher. Isso é sua, é homem, mulher. Casamento bíblico é homem e mulher. É um homem com uma mulher. É uma mulher com um homem. Amém, amados? É o que está escrito. E se a gente for pegar Mateus 5, se a gente for pegar Mateus 19, Lucas 16, Marcos 10, vai estar falando sobre casamento, e Jesus vai estar repetindo que é homem e mulher. Um homem com uma mulher com um homem. E aí ele vai dizer que esses serão uma só carne. Agora vai para Apocalipse 19, do 7. Cadê o Nésimo? Cadê o Nésimo? Nésimo, eu estou falando direito hoje, porque tem um jeitinho aqui de botar o microfone. Teve um dia que eu não coloquei legal, ele falou que o som não estava bom. Apocalipse 19, a partir do verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia, perdão, estou lendo 20, né? Ninguém me corrigiu, valeu, obrigado. Vamos lá, 19 do 7 ao 9. Eu falei, não tem Gog e Magog no 19, gente, o que está vendo? Regozije-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Agora o 21. Vamos ler o 1 e o 2. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Se nós prestamos atenção, a Bíblia começa a história da humanidade com casamento. E vai terminar a história aqui nessa terra, até a vinda da Nova Jerusalém, falando sobre casamento. Então a gente precisa compreender que se tem algo que está no coração de Deus, e que foi de fato instituído por Deus, se chama casamento. Então, como já tenho dito aqui em outras oportunidades, casamento não é um sonho humano. Casamento não é um desejo que nasceu de qualquer tipo de sociedade, com qualquer tipo de filosofia. Casamento é projeto do coração de Deus. Tanto é que, como eu disse, começa em Gênesis e termina Apocalipse falando sobre casamento. E tanto é que no final da pregação a gente vai lá para Efésios 5 e a gente vai ver que quando ele quer comparar todo o amor dele por nós, ele fala que ele é o noivo, nós somos a noiva, que um dia se encontrarão e aí a gente pode dizer, viverão felizes para sempre.
Então entenda, casamento não tem a ver com qualquer tipo de ideologia que apareça. Por isso que o padrão do casamento é o que Deus criou e não o que o homem inventou. O padrão de Deus, ele nasce antes do pecado. Criou Adão, viu que não era bom que o homem estivesse só. Vou fazer alguém que socorra o homem. Já falei também sobre isso aqui. A palavra que está lá no hebraico é Ezer, que significa quem socorre, quem salva. E eu dei até o exemplo do nome Eliezer. Eli significa Deus. Eli, lama sabactane. Deus meu. Por que me desamparaste? Eli significa Deus. E aí Ezer significa socorro, salvação. Eliezer, Deus que socorre, Deus que salva. Então Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Vou fazer alguém que o socorra, que ande com ele lado a lado, que o complete. E cria a mulher. E aí vai dizer, agora os dois vão casar. E serão os dois uma só carne. E aí eu quero falar como era, principalmente na época de Jesus, o casamento. Já ficou claro que isso que a gente entende como casamento é algo que nasce a partir do século XVIII, na Idade Média, com o Iluminismo, que toma toda a sua força, todo o seu corpo a partir do século XX, principalmente quando literatura, teatros começam a ganhar a sociedade. Mas o casamento na época de Jesus, como que era? Era um momento, normalmente, era em acordo entre famílias. E quando a gente pensa em acordo entre famílias, normalmente a gente pensa somente no acordo arranjado, isto é, eu quero que a minha família se dê bem casando com a outra família. Não era assim, passa a ser assim a partir principalmente do 5º, do 6º século. Mas no começo era um acordo dizendo, eu entendo que a minha filha vai estar segura com ele. E aí o outro falava, eu entendo que aquela menina, ela vai ser boa para o meu filho. Então, quer dizer, os responsáveis pelo casamento normalmente eram os pais e principalmente os pais da noiva. E quando entravam já lá no acordo, e o rapaz ele ia lá para poder pedir a mão da menina, ia pedir ao seu pai, esse momento era chamado Kiddushin. O que significa isso? Era o que mais ou menos, porque não é tão parecido, o que a gente chamaria de noivado. Por que é mais ou menos parecido? Porque no dia dessa aliança, no dia desse voto, se o pai aprovasse, a partir dali eles eram vistos como casados. Por toda a sociedade, por todo mundo que estava em volta. Porque a palavra, ela tinha um valor tremendo. Nessa época, a gente vai lembrar, não tinha um contrato para ser assinado, não precisava disso. Não tinha nada para se colocar no dedo. Era a palavra de um homem ao pai de uma menina, que antes disso já tinha tido a palavra de pais aqui e pais daqui, para dizer que eles vão se tornar uma só carne. Por isso a história de José e Maria, que a gente tanto conhece. Eles tinham consumado o casamento? Não, eles estavam no Kiddushin. Foram lá, deram a palavra. E a partir desse momento, não só aquelas famílias, os vizinhos, a gente tem que lembrar que as coisas não eram como são hoje, né? Que a gente vai erguendo grade, muro, não tinha esse negócio. E as cidades, as vilas, elas eram pequenininhas, todo mundo acabava sabendo da vida. Hoje, mesmo com o muro, né? Acaba todo mundo sabendo da vida de todo mundo, imagina naquela época. Então, toda a sociedade, todos os vizinhos sabiam que ali tinha sido dado uma palavra, que o Kiddushin tinha acontecido, isto é, socialmente falando, e diante de Deus eles estavam casados. Por que valia tanto assim? Porque na cabeça deles, casamento era algo divino, casamento era algo instituído por Deus. Então, diante da aliança que eles tinham com Deus, a palavra deles tinha um valor quando eles estavam aliançados entre
eles. Então agora a filha daquele casal era compromissada com esse homem. E o filho desse homem, desse casal, era compromissado com essa mulher. Logo, as famílias tinham um compromisso e toda a sociedade sabia disso. Mas no momento do casamento, o homem, o jovem que ia lá para poder pedir para casar com aquela menina, ele tinha que levar o ketubá. O que era o ketubá? Era o dote, irmãos. E esse dote, ele tinha algumas implicações, algumas razões. A primeira razão era, o pai, ele investiu pra caramba na filha dele. Então, ele estipulava um valor que ele havia investido naquela filha. E o rapaz, ele tinha que pagar aquele valor que o pai instituiu. Mas era só por causa disso? Não, tem mais coisas. Naquela época, normalmente o homem morria muito cedo, principalmente por causa das guerras e das muitas doenças que o homem adquiria por causa do tipo de trabalho que tinha na época. Então era a maneira dele garantir, desse pai garantir, que na falta daquele marido, ela não viraria uma pedinte. Lembra que quando a Bíblia ela vai falar sobre os cuidados das viúvas o tempo todo, isto é, porque a viúva que ficava sem o dote, quando o marido morria, ela estava perdida, ela não tinha nenhum tipo de auxílio. É por isso que a gente vai lembrar da mulher que perde o que dentro de casa? A dracma. Essa dracma fazia parte do dote dela. Então quando ela perde, ela vai procurar aquilo, porque a segurança dela está também naquilo. E quando ela acha, ela se alegra com todo mundo, chama todo mundo para festejar, porque aquela era a garantia da vida daquela mulher. Então esse dote era tanto para o pai falar, olha, eu investi tanto na minha filha. A segunda coisa é, se faltar o marido, ela vai estar segura. E a terceira era para mostrar que aquele rapaz, ele tinha condições de sustentar a filha que ele estava tirando de dentro de uma casa. Preste atenção, teve coraçãozinho até agora? Não, né? Teve o cupido passando e acertando? Não tinha nada disso. E a gente tem aprendido aqui, falando sobre perdão nos estudos de quinta-feira, que perdão não é uma emoção que a gente sente. Que perdão não é se Deus falar, porque Ele já falou na palavra. Perdão é uma decisão de ser como Deus e obedecer a Deus. Ser como Deus, porque o perdão ele é divino. A gente só perdoa por causa da graça de Deus, mas como Ele deu livre-arbítrio, a gente tem que decidir se quer perdoar ou não. Então o perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. E como o amor Deus não falou, se você sentir um arrepio, ame. Se por acaso acontecer qualquer coisa, ame. Não, é uma ordem. Amem uns aos outros. João 13 é uma ordem, é um imperativo. Amem. Não é se eu vou com a cara do outro, não. Não é como dizem alguns, eu não fui muito com a cara dele, a gente não bate muito, vai se converter em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que é uma ordem imperativa, ameis uns aos outros. Quando isso em 13, quando chega no 17, depois no 20, Jesus vai repetindo isso e vai dizer, à medida que nós amarmos uns aos outros, todos vão saber que somos seus discípulos. Isso não é um pedido, é uma ordem. E no casamento, até então, o amor ele nasce dessa disposição de honrar a Deus, sabendo que o amor é divino, de honrar a palavra dada entre as famílias, e a posteriori, como estão vivendo para a glória de Deus. A gente cantou aqui, né? Me ajuda aí, que é tudo para Deus. A gente cantou uma música que fala aí, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando a gente vive por Ele e para Ele, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. É Ele que vai fazer esse amor acontecer. E a história ela vai trazendo isso. Gente, que loucura é Rebeca e Isaac. Fala que não é. Não é tu não, filho, é da Bíblia. Que loucura que é. Há uma frase deixada, ó, se chegar lá, e ela fala, essa frase é ela. A revelação acontece. Ela crê. Teve coraçãozinho? Não.
Teve alguém que creu que fosse da vontade de Deus. Chega lá, Isaac olha em cima do camelo, fala, desce que é hoje, filha. Ela desce e eles já vão casar. Porque a partir daí a gente conhece a história. São os que a gente chama de patriarcas. Estamos aqui graças a eles, amém, amados? Que é daí que vem a linhagem, que vai extrair Jesus Cristo, e a gente vai estar aqui com o nome escrito no livro da vida. Mas sempre foi uma palavra, um compromisso, e como falta hoje na gente entrar num relacionamento que a gente queira glorificar a Deus. Por que hoje precisa de contrato? Porque a gente não entra no relacionamento falando assim, eu estou entrando porque primeiro isso é projeto de Deus, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou honrar a Deus, e porque depois disso, agora eu tenho um compromisso com ele ou com ela, que é a imagem e semelhança de Deus, que foi criado para a glória de Deus, e eu fui chamado para ser bênção na vida dessa pessoa. Aí a gente precisa de contrato. A gente precisa, os advogados deitam, né? Os advogados aí de plantão, né? Deitam, porque quando o contrato é rompido, aí é a hora que os advogados brilham. Porque a gente não entendeu que Jesus depois ele vai continuar falando, não em direção ao casamento, mas vai falar que em tudo o nosso sim tem que ser sim. E o nosso não tem que ser não. Acabou. Porque tu és instrumento de Deus, tu é filho ou filha do Deus Todo-Poderoso. Você representa Deus nessa terra, a tua vida é para exalar o bom perfume de Jesus. O pessoal tem que olhar para mim e para você e saber, eu posso confiar, porque foi um homem ou uma mulher de Deus que falou. A ideia do evangelho é sempre essa, sempre foi. Mas aí, ele deixava o quitubar, o dote, mas ele não podia só ter aquilo, ele tem que comprovar que ele pode sustentar a menina. E aí ele ia embora, e não tinha dia nem hora de voltar. A menina nunca sabia nem o dia nem a hora. Por que ele ia embora? Porque ele tinha que preparar agora a moradia. Lembra de João 14? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que ele vai fazer? Preparar lugar, porque um dia ele voltará para buscar a noiva. E qual foi o dote que Jesus pagou? A sua própria vida pela sua noiva. Estão entendendo, gente? Em nome de Jesus? As falas de Jesus, elas nunca são aleatórias, elas nunca são do nada. Ele está falando para os judeus, e os judeus sabem mais do que ele está falando. Então quando ele conta lá em João, eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei. Por quê? Porque o noivo ele ia embora, não sabia dia nem hora que ele voltaria, dependeria do tempo que ele levaria para construir a casa. Como não sabia aí o dia e a hora, o que a noiva fazia? Que é coisa que eu vou falar culturalmente, para a gente parece bobeira, mas naquela época não era tão costume. Ela tomava banho todos os dias. Ela se perfumava todos os dias. Ela estava arrumadinha, pronta todos os dias. Por que isso? Porque ela não sabia nem o dia, nem a hora que o noivo chegaria. Então ela tinha que estar todo tempo ataviada para o seu marido, para o seu noivo. O que o Senhor espera da igreja dele? Que ela seja todo tempo ataviada, imaculada, santa, limpa, para o dia que o noivo chegar. Porque se o noivo chegar e ela não tiver em condições, era um dos motivos que ele tinha para falar, olha, o contrato, a aliança, o acordo está terminado. E aí, a mulher, por causa disso, por causa da vigilância, ela também tinha que estar sempre com a lamparina acesa. E essa lamparina ela era colocada perto da porta. Por quê? Porque primeiro, o noivo ou alguém, e amando do noivo, que passasse por ali, ia saber se ela estava ansiosamente aguardando a vinda do noivo. Minha pergunta é, a gente aguarda ansiosamente a vinda do noivo?
A gente acorda e dorme dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou a gente é aquele que fala: tomara que demore. Eu não estou tão apaixonado assim pelo noivo para querer que ele venha agora. Eu não amo tanto para querer que a presença dele aconteça totalmente, integralmente agora. Dá para esperar mais um pouco? Porque Jesus, quando ele vai fazer essa comparação, ele vai contar a história das 10 virgens, lembram? Das 5 prudentes, das 5 nécias. E quando a gente lê, normalmente a gente está pensando que ali está falando da noiva. Não, essas 10 virgens eram as amigas da noiva. Tanto a noiva como o noivo, eles tinham seus amigos para esse momento do casório. Então essas meninas, elas também tinham que estar com as lamparinas acesas juntamente com a noiva. Porque se o noivo chegasse, essas meninas que não tivessem iam ficar do lado de fora do casamento, não iam participar do casamento. E o noivo, por sua vez, quando ele chegava, ele vinha trazendo os amigos que normalmente eles vinham cantando no meio da rua. Porque dentro da cultura, o encontro não se dava dentro da casa. O encontro ele se dava do lado de fora. Ela saía, a noiva saía correndo ao encontro do noivo. Aí tu vai ver o que Paulo vai escrever em Colossenses, que o Senhor virá nos céus e nós o encontraremos nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. É o casamento do noivo com a noiva. Ele não chega mais na casa da noiva, porque agora ele tem sua própria casa para os dois. E por isso a noiva o encontra lá fora. E nos ares nós vamos encontrar o Senhor naquele grande dia, em nome de Jesus, amém? Vamos encontrar com o noivo. E aí, quando eles se encontravam, havia uma grande celebração. E essa celebração demorava pelo menos, no mínimo, uma semana. E nessa uma semana de festa, o noivo tinha que ter condições de bancar a festa. Do contrário, seria uma grande vergonha para ele em relação à família e às famílias que estavam ao redor dele. É por isso que João 2, o que acontece? Jesus vai e transforma a água em vinho, porque havia uma festa onde tinha faltado o vinho, e a festa é de casamento. E aquilo acontecendo é uma grande vergonha para ele, e todos em volta saberiam que ele não tinha condições para quê? Para bancar a noiva, para assumir de fato aquele casamento. E vem Cristo e transforma a água em vinho, e a história em João 2 vai dizer que aquele vinho era melhor do que o primeiro. Biblicamente, vinho significa alegria. E só há alegria no casamento de fato, se o grande noivo, que é Jesus Cristo, ele estiver presente. Quantos de nós queremos casar sem Jesus ser o centro do nosso casamento? Quantos de nós queremos manter um relacionamento por causa do romantismo, por causa da boa conta boa conta bancária, ou então porque todos dois são muito bons de farra, ou então porque, olha, na nossa intimidade a gente é muito bom. Mas eu quero te dizer que nada disso traz a verdadeira alegria para o casamento. Só há vinho bom e vinho novo, só há alegria real se Jesus Cristo for o centro do casamento, se Ele for a razão do casamento. A gente precisa eu fico olhando as pessoas falando, convida Jesus para o teu casamento. Não convida. Deixe-o ser Senhor do teu casamento. Deixe-o orientar o teu casamento, deixe-o instruir o teu casamento, deixa-o fazer com que a vontade dele se estabeleça no teu casamento. Jesus não é o convidado, ele é o criador do casamento, ele é a causa do casamento, ele é quem sustenta o casamento. Quando isso não acontece, nós estamos confiando em nossas próprias mãos, e vai chegar uma hora que o vinho vai acabar. Se tu tiveres a humildade, se eu tiver a humildade de lembrar, agora vem, Senhor,
Como disse Maria, vou fazer tudo que o Senhor mandar. Não é isso que Maria diz? Faça tudo que Ele mandar. Amém? Vocês estão aqui, gente? Em nome de Jesus, estão aqui comigo? Porque casamento tem que ser compromisso. Vinícius, casamento tem que ter uma convicção de que eu vou tirar a menina lá da casa do Samudiel, vou tirar a Mariana e vou amá-la como Jesus amou a igreja, e vou correr atrás para sustentá-la em todos os momentos. Aqui a gente não está dizendo, amado, como foi dito pela Dani, que a gente não vai ter adversidades. A gente pode passar por escassez, mas uma coisa é eu passar por escassez, outra coisa é eu não querer assumir a responsabilidade que me foi confiada. Quando a gente vai falar do noivo, a gente conhece. Havia algo para o noivo pagar. Havia algo que o pai do noivo confiou a ele. E ele sabia que o preço era muito alto. E por isso que ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O preço é muito alto. Mas eu sei que vocês vão entender a linguagem figurada. Mas ele, sendo homem de verdade, sendo macho de verdade, sabendo que o casamento é de Deus, é do Pai, ele fala: mas que seja feita a tua vontade. E aí ele paga o preço pelo compromisso que ele assumiu. De maneira que João 13:1 vai dizer que amando o amor até o fim. A gente precisa de novo entender que você tem um compromisso com aquele que te chamou. E esse compromisso está em todas as áreas, a começar com o teu casamento, a começar com a tua família. No estudo de quinta-feira, eu falei, a gente está falando sobre perdão, acho que 4 ou 5 semanas, não é isso, Marlúcio? Mais ou menos isso. 4 eu tenho certeza, não tenho certeza se são 5. E a gente vai terminar em Mateus 19, quando, após falar o tempo todo sobre perdão, Jesus ele entra ele é questionado sobre divórcio. Tu preste atenção, Mateus ele organiza de tal maneira que só vai falar de divórcio, de casamento, depois de estar falando incansavelmente sobre perdão. Porque sem perdão não há casamento. Sem perdão nenhum casamento permanece. A gente está vacilando um com o outro o tempo todo. Eu sei, eu estou casado há 26 anos. Eu sei os moles que eu dou. E se não for perdão, misericórdia e graça, eu não permaneço casado. Você só ainda é noiva do Senhor porque Ele continua te perdoando. Do contrário, esse casamento, essa aliança, ela teria acabado. Mas todo dia as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. E aquele que confessa os seus pecados e os deixa, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Ele não se lembra mais. Perdão não é ficar trazendo a memória, não é a amnésia que tu esquece, mas é saber que aquilo já foi pago, está consumado, acabou. Só há matrimônio se houver perdão, e só há perdão se for um desejo dos nossos corações, de um compromisso que a gente fez, primeiro com Deus, depois com aquele ou com aquela que Deus nos confiou. A gente precisa sair desse romantismo. O que as novelas têm feito com a gente? O que os filmes têm feito? Eu nunca fui fã de novela, e respeito aí quem gosta. Mas uma das coisas, eu não tinha nem me convertido, mas que me arrebentava, Vanessa, é que novela, não sei agora, mas normalmente ela começava já com alguém traindo alguém. E o pessoal torcia para aquele que estava traindo. Pô, que doideira! Foi colocado na gente que a gente pode trair, que a gente pode acabar um casamento, desde que apareça um montão de coraçãozinho na nossa cabeça. E aí aquilo que é palavra de um homem, palavra de uma mulher diante de Deus, aquilo que é obedecer ao Pai em todas as coisas, a gente vai deixando de lado. E a justificativa, como a gente tem visto hoje, para poder jogar por terra o casamento, é que vale ao coração, diz Jeremias, enganoso é o coração do homem.
A gente não consegue controlar a língua, a gente não consegue controlar coração, mas Deus nos deu o espírito de poder e nos deu uma mente para a gente decidir o que é certo e o que é errado diante de Deus. Por isso que Provérbios já disse: há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Ele não diz que o caminho é ruim, mas ele fala que no final é caminho de morte. E aí a gente vê um povo que fala: o negócio é que meu coração falou. Gente, eu estou com quase 55 anos, vou fazer quinta-feira. Eu nunca vi meu coração abrir a boca para falar nada, até hoje. Não sei como o coração dos outros fala. Eu que tenho que decidir diante daquilo que eu sei que é certo e que é errado como cristão, diante daquilo que a palavra diz, aquilo que ela aprova e aquilo que ela reprova. E a mim cabe o livre-arbítrio de dizer: eu quero Deus ou não. A decisão é minha, tão somente minha, e ninguém tem compromisso com isso. Eu tenho, eu e Deus. Não vai botar desculpa nos outros pelas tuas falhas. Não vai colocar desculpa no coração por causa das suas decisões errôneas. Faz igual Davi: Senhor, contra ti somente eu pequei e fiz aquilo que não é agradável aos teus olhos. Quer ver me matar? Tem um pastor aí famosinho, e ele normalmente, pelo jeito brusco dele, rude dele, e eu falo sem nenhuma preocupação, que eu conheci antes da fama. E ele fala: mas é porque é meu temperamento, eu sou colérico e sanguíneo. E aí dá todo motivo para ele ser o cara mais grosso do mundo. Mas quando eu entro na Bíblia e vou para Gálatas 5, 22, vai dizer sobre um negócio chamado fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, bondade, alegria, domínio próprio, mansidão, longanimidade e benignidade. Está dizendo que quem é do Senhor e é dominado pelo Espírito, Deus pode ter te criado da maneira que for, mas o Espírito, se você deixar, ele vai te ensinar a ser gente boa. Eu vou dar um exemplo bíblico. Pedro era falante demais, né, gente? Pedro não conseguia ficar quieto, impossível o tempo todo. Deus não tirou isso de Pedro, porque Deus criou Pedro. E Deus usa o que Pedro tinha. O que Pedro tinha? Impulsividade, habilidade para falar. Quando Deus derrama do Espírito em Atos 2, quem é que abre a boca para pregar? É Pedro. Mas esse Pedro impulsivo, esse Pedro que é colérico diante da psicologia, ele vai dizer o seguinte: não me crucifiquem de cabeça para baixo. Aprendeu a hora de falar e como falar. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Gálatas, quando ele é repreendido por Paulo, e a Bíblia diz que é na frente de todo mundo, ele não se exalta, ele recebe a repreensão. Porque se você deixar, se eu deixar, o Espírito vai nos fazer ser canais de bênção, instrumentos que glorificam o Senhor e que edificam o outro. Então tua grosseria não é motivo para você tratar mal o teu cônjuge. Não tem justificativa. Isso é desejo do teu coração, que não se sujeitou a Deus, ao Espírito de Deus. E aí o que a gente faz? Vai terceirizando responsabilidade. Eu vou sair do casamento entre homem e mulher para trazer para a vida da caminhada espiritual. Adão peca. O que ele faz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí vai para Eva. Foi a serpente. Gente, essa hora eu fico olhando para a serpente lá no jardim. Ela olhou para trás e falou: ih, babou, tem mais ninguém, então a culpa é minha mesmo. Mas quando você vê Davi, que é chamado homem segundo o coração de Deus, como a gente acabou de dizer, o Salmo 51, o Salmo 32, ele vai falar: fui eu que pequei, fui eu. E não bota desculpa a ninguém. Ele não chegou e falou: poxa, Deus, o senhor sabe que sou mulherengo. Pô, a Batseba estava lá dando um molinho. O senhor viu como que ela ficou?
peladona. Você já viu o tamanho dela, pastor? Não teve nada disso, cara, nada. Ele fala, fui eu. A gente precisa ser homem suficiente, mulher o suficiente para dizer, eu pequei contra o Senhor. E José, jovem, moreno alto, bonitão, e a mulher vai atrás dele. Deus, meu Senhor, me confiou tudo, menos você. A mulher insiste, ele faz igual o desenho da época lá do Wagner, Leão da Montanha, saída pela direita e pula pela janela. Vai preso por causa disso, mas continua sendo homem, honrando a Deus, honrando o matrimônio, honrando a pessoa que confiou, honrando o seu próximo. Nós precisamos ser homens e mulheres que honramos a Deus, honrando o nosso matrimônio, honrando a nossa palavra com Deus, com a comunidade que nós estamos inseridos. Dá um aleluia, pelo amor de Deus, gente. Quando eu falei de ir para o céu, essas coisas, teve um monte de aleluia, né? Quase que desce fogo mesmo, né? Mas quando vem assim, os aleluias somem. E aí, porque a gente ainda tem o momento da renovação, a gente vai para Paulo escrevendo na igreja em Éfeso, capítulo 5, a partir do verso 18, ele vai dizer, deixem-se encher do Espírito, ou pelo Espírito. Ele começa a dizer que é uma decisão nossa, a gente se deixa encher, a gente deseja isso, a gente busca isso. Do contrário, é o que ele falou em 1 Tessalonicenses, senão o Espírito Santo vai ser extinguido, extinto, vai acabar. Mas o convite é, seja cheio. E sendo cheio, ele vai de novo falar sobre marido e mulher. E vai de novo fazer a comparação entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. E aí ele vai dizer, mulheres, sejam submissas ao seu marido. E aí a gente entrou numa paranoia, que submissão é uma dependência escrava. Não é isso. É Ézer, é aquela que está numa mesma missão que o seu marido, porque um reino dividido não subsiste, não tem como cada um puxar para um lado, tem que os dois caminharem juntos. E aí, quando ele vai falar para o homem, e interessante que as mulheres, elas, com esse entendimento errôneo, elas piram quando leem submissa, mas elas não piram quando fala assim, mas você, marido, tem que amar a sua mulher como Deus amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida por ela. E aí acho que eu falei isso aqui uma vez, que mulher não vai querer estar na mesma missão do marido? De um marido que dá a própria vida por ela. Esses dias eu vi, acredito que alguns tenham visto uma reportagem de um casal chegando de moto, e um rapaz, ele foi assaltar o casal. O cara entrou na frente, o ladrão atirou e ele entrou na frente para não pegar na mulher, pegou nele, passou, ainda acertou a mulher, mas o cara entrou na frente. Homem macho, homem que honra aquilo que a palavra diz. Não sei se ele é cristão ou não, mas sei que o que ele fez é bíblico, amando a ponto de dar a sua própria vida por amor a ela. E aí ele vai dizer que assim Cristo amou a igreja. É o tempo todo, casamento é padrão dos céus, é o tempo todo o Senhor pegando o casamento e para dizer, isso eu amo, isso é projeto meu, e vocês têm que viver segundo a minha vontade. Nesse processo, eu não tenho dúvida, gente, eu não tenho. Nesse processo, Deus faz o amor acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E o casamento é projeto daquele que é amor. E aí, como foi lido aqui, 1 Coríntios 13, vem falando que como é esse amor de Deus. Mas sabe o que eu acho, amados? Dentro do que a Bíblia fala, dentro da experiência que eu tenho nessa caminhada, é que a gente trata
muitas vezes, o nosso compromisso no casamento, como a gente trata o nosso compromisso com Deus. Eu sei que há pessoas não cristãs que têm casamentos maravilhosos. Eu sei disso. Porque às vezes eles não são cristãos, mas os princípios são bíblicos. Mas o que eu quero dizer é que, como às vezes a gente não leva a Deus tão a sério, a gente não está disposto não somente a viver por Ele, mas morrer por Ele. A gente faz a mesma coisa com nossos relacionamentos. A gente faz a mesma coisa na comunidade onde a gente congrega. Eu vou dar minha palavra lá no dia do batismo, no dia que eu for recebido, que eu for aceito na igreja, mas só dar a palavra faz parte da liturgia, faz parte do ritual. Não preciso ter esse compromisso, não. Aí, à medida que a gente trata, a mesma proporção que a gente vai tratando a Deus, a gente acaba tratando o nosso casamento. Porque a gente não entendeu que com Deus não se brinca, logo com o casamento não se brinca. Eu queria muito entrar na parte do divórcio, mas não vai dar tempo porque já são 8h30. Para a gente entender o que falou ali, a discussão dos rabinos e os seus discípulos Hilel, ou Shammai e os seus discípulos, as pegadinhas que eles queriam fazer com Jesus, mas não dá tempo para estar falando tudo isso. Mas uma coisa eu quero que vocês entendam, que casamento não é o desejo do teu coração. Muito antes de você nascer, o casamento nasceu lá no Éden. É o desejo e o propósito do casamento daquele que criou todas as coisas. E quando casa, ele fala, agora, faz isso ser reproduzido, crescer e multiplicar. E com essa preocupação, Paulo vai escrever aos Coríntios, não se metam em julgo desigual. Eu tenho uma amiga da época da minha conversão, e não vou entrar nos pormenores, eu só quero dizer como está o desfecho hoje. Ela entrou em 2 casamentos que não deram certo, divorciou, não sei os motivos, não sei. E hoje ela está tendo um envolvimento sem namoro, mas assim, namoro, se é que existe isso, porque o cara é muçulmano. E eu estou tentando tirar isso da cabeça dela e não estou conseguindo. Eu oro, eu falo com ela, mas aí ela me traz uns vídeos e eu falo assim, eu continuo crendo na palavra do Senhor. Porque Paulo vai dizer, quem te garante que você vai alcançar o teu cônjuge? Ninguém. A salvação, a gente crê no livre-arbítrio, amados, amém? A salvação é livre-arbítrio. Não é por arma, não é por força e violência. É o Espírito movendo e a pessoa dizendo sim ou não. Aí a gente quer teimar com Deus. Vai falar, não Deus, meu coração tão palpitou. Eu sinto um arrepio quando eu estou perto dele ou dela. Senhor, é do Senhor. Aí levantam umas profetadas às vezes. Eu antes de casar, gente, a Alessandra está ali que não me deixa mentir sozinho. Né? Antes de casar, pessoas chegavam para mim, ela sabe disso. E falava, olha, Deus deu um sonho, que tem uma obra comigo e contigo. Teve uma outra que faltando semanas para a gente casar. A irmã do Edmilson, faltava semanas. Ela foi lá falar comigo, a gente era da mesma igreja. E foi falar que Deus havia dito que era para eu casar com ela. Eu noivado para casar, pá. Aí vai levantando essas coisas. E que se o nosso coração estiver naquilo, a gente vai falar, olha, deixa a palavra de Deus do lado, que o que vale é a profetada, o que vale é o arrepio, o que vale é o meu coração, se ele palpitou ou não. Deixa a palavra de Deus de lado. E eu quero te dizer, não tem jeitinho para a palavra de Deus em nada. Ananias e Safira quiseram dar jeitinho nos dízimos e ofertas, que nem era dízimos e oferta, era oferta voluntária. E a gente conhece a história de Ananias e Safira. Por isso que seja o teu sim, sim, e o teu não, não. É melhor obedecer do que sacrificar. Aí depois a gente vai reclamar lá na frente.
ele não era assim, ela não era assim. Meu Deus, você pegou a Bíblia, botou do lado e falou, se parece com o que está aqui? Esse homem se parece com esse homem aqui de Efésios 5. Essa mulher se parece com essa daqui de Efésios 5. Tem a ver, se encaixa. Estão todos na mesma missão. E aí a gente depois vai botar ainda a culpa em Deus. Eu orei tanto, eu criei tanto. Eu quero terminar, gente, eu estou tentando. Mas vamos lá. Está um carro passando ali, a 120 km por hora. É tua hora de atravessar a rua. Tu vais orar a Deus se é para atravessar na frente dele ou se é para ele esperá-lo passar? Vai, gente. Não, né? Você não vai tentar o Senhor teu Deus, né? Você vai falar, pô, eu sei que não é para eu atravessar. Deixa o dito cujo passar. E porque para aquilo que é o nosso coração que deseja, e a gente sabe que não é bíblico, a gente vai orar para que Deus mude a história, para satisfazer aquilo que a gente quer. A Isaías 40 diz que Deus não precisa de conselheiro. Ele sabe o que faz, está tudo aqui. É só querer examinar e, acima de tudo, obedecer. Não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. E hoje a gente vai ter agora esse momento da renovação dos votos, da aliança. A gente, a partir do iluminismo, a gente tem agora esse metal que coloca no dedo, que traz esse símbolo. Mas a maior e a verdadeira aliança que Deus se importa é a que está aqui, entre nós e Deus. E quando é entre nós e Deus, será entre nós e o nosso cônjuge, entre nós e o nosso irmão. Porque toda aliança tem a ver com Deus em primeiro lugar. E como eu desejo que esse renovo das alianças seja para que a gente de fato viva o casamento segundo o projeto e o propósito de Deus. Sabe, eu acho muita loucura o meu casamento. Né, amor? É muita loucura. A Alessandra vem de berço evangélico. Eu não. Eu comecei a namorar a Alessandra, 6 anos a gente congregando na mesma igreja. E antes de pensar em namorar a Alessandra, eu namorei a prima da Alessandra. E não era cristão, nem pensava em ser cristão, não tinha me convertido. E a Alessandra, uma das experiências que a gente teve, um dia que a Alessandra estava indo buscar o diploma de pós-graduação lá em Copacabana, eu estava indo levar um currículo porque eu estava desempregado. Muito diferentes, muito. Claro que tínhamos um montão de coisa comum. Ela é meio vira-lata igual a mim, adora abraçar, beijar, sorrir para todo mundo, ama a praia igual eu amo, ama cinema. Claro que tem as coisas em comum. Mas se tu parasse para olhar humanamente, ia acontecer, como eu já disse aqui, que teve gente que apostaram de verdade, não dou 3 meses, cara, falaram para eles estarem juntos. E aí hoje a gente vive essa loucura. Deixa tudo, vai para o Peru. Deixa tudo, vai para São Mateus. E assim, uma hora está lá em cima economicamente falando, outra hora está lá embaixo. E estamos aí. A filhona está ali, envolvida com as coisas de Deus. O filho de igual modo. E a gente sempre fala para eles, vocês têm que olhar para a gente, para saber de fato como é casamento. A Rebeca só viu a gente gritar um com o outro uma vez. Porque, olha só, Rodrigo, o que a Rebeca conseguiu fazer. A gente na cama, ela caiu de costas de cima da cama. Pum, e ficou lá, paralisada. Aí no nervosismo, eu queria fazer uma coisa, a Alessandra queria fazer outra, a gente nervoso que ela estava lá. E aí a Alessandra gritou comigo, eu gritei com ela, porque a gente estava preocupado com a filhona. Fora isso, nunca houve. Isso, estou dizendo que a gente é perfeito, não. Acabei de dizer aqui que eu sou o maior vacilão de primeiro. Mas a gente sabe o quanto que a gente investe um no outro. O
quanto a gente quer honrar e quanto que a gente se ama. E repito, isso não tem mérito. Isso é um compromisso firmado com Deus. Um compromisso que eu firmei com o seu Alcir, meu sogro, que eu amava tanto, que sinto tanta falta dele, com a minha sogra, companheira, amiga. E vou honrar isso em nome de Jesus até que Ele venha. Eu sabe quanto eu sofro quando às vezes não posso fazer um agrado para ela. Igual veio o dia dos namorados, a única coisa que eu pude fazer é o que eu faço todo dia: te amo. Eu sabe quanto que me dói. Mas ela sabe que o amor não falta. Falta, amor? Não falta. E ela sabe que se tiver que entrar na frente, eu vou entrar. Porque, amado, é tudo para a glória dEle. Ele me confiou alguém para eu amar e cuidar até o fim. E eu desejo que a gente viva assim em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amados? A gente vai tem alguém para organizar já? Tem que estar combinado, alguém para organizar? Porque agora a gente vai ter um momento que é igual o casório mesmo. Eu vou entrar primeiro com a Alessandra, porque depois eu tenho que estar aqui na frente. Então, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai todos os casais se enfileirar ali. Olhem para mim, por favor. Homens, à minha direita, mulheres, à minha esquerda. Assim, ó. Homem aqui, mulher aqui. E aí vocês se enfileiram lá, que depois eu vou, porque eu tenho que ser o primeiro para vir para cá. Todos os casais casados. Depois vocês vão para lá, né? Deixa a Rebeca cantando sozinha. Uai. Eu estou procurando, não sei onde ela vai parar, não. Ah, tá lá já. Não cabe todo mundo, então a gente vai só se... Olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. Eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar.
Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. Eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. Eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Vocês têm que ficar aqui, porque vocês vão ter que ficar um de frente pro outro. Vem pra cá, gente. Eu acho que todo mundo tomou banho. Podem vir pra cá. Orem pra mim, gente, por favor. Orem pra cá. A gente precisa compreender que essa pessoa que está ao seu lado, a gente tendo orado antes ou não, a gente tendo tido revelações, aleluia, ou não, mas depois do momento que a gente sabe que casamento é projeto de Deus, a gente precisa saber que essa pessoa que está ao seu lado, Deus te confiou para que você cuide dela, para que os dois sejam uma só carne, e que Deus seja glorificado em tudo. Em tudo, em tudo. A gente está aí tentando, né, ver o dia da gente reativar o Ministério de Casais. E eu pretendo, se Deus permitir, a gente também falar sobre as intimidades da vida do casal, que muitas das vezes a gente deixa a desejar, porque não entende também que isso glorifica a Deus. Deus criou todas essas coisas. E por isso que Paulo vai dizer que agora o meu corpo não me pertence, ele pertence a Alessandra, e o corpo da Alessandra não pertence a ela, pertence a mim, é o que Paulo vai dizer. Então eu quero agora te pedir, vocês vão pegar as alianças de vocês, e aí, como vocês casaram um dia, né? Um vai dar para o outro, porque é um que bota na mão do outro. Isso, fica igual quando vocês casaram, um de frente para o outro. Pode subir aqui, gente, se quiserem, se ficar melhor. Fizeram, amados? Então agora, não é para botar ainda não, agora você vai fazer uma declaração para o teu cônjuge. Deixa Deus te usar, aleluia, amém? Ó, meu microfone está ligado, é covardia. Quando
Quando eu te olhar assim, pode esperar. Ainda não é para botar aliança não, é só declaração. A declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. Quando eu disser te amo, creia que eu não te engano. E ainda agora é hora de um colocar a aliança na mão do outro. Comece pelos homens. E aí vocês esperam depois que a gente vai orar junto, segurando a mão do seu cônjuge, amém? Coloca a aliança e segura a mão. Prova de amor eu posso te dar. Pelo nosso amor eu vou orar. Prometo edificar o nosso lar enquanto eu respirar por toda a vida. Sabedoria eu vou pedir a Deus. E esse amor que você vê nos olhos meus é teu, nunca vai acabar. Vamos fazer durar por toda a vida. Agora, homens, vocês vão dizer assim para sua esposa, claro, se vocês concordarem. Aí você vai dizer o teu nome. Eu prometo cuidar de ti, te proteger, te amar, te fortalecer pela palavra, até que o Senhor venha. Amém. Agora as mulheres, eu prometo diante do Senhor ser a sua força, ser a sua base, ser a sua ajudadora na missão que Deus tem confiado. Assim o farei, com a graça de Deus, até que Ele venha. Agora podem se beijar em nome de Jesus, tá? Vida, que maior prova de amor eu posso te dar. Pelo nosso amor eu vou orar. Prometo edificar o nosso lar enquanto eu respirar por toda a vida. Sabedoria eu vou pedir a Deus. E esse amor que você vê nos olhos meus é teu, nunca vai acabar. Vamos fazer durar por toda a vida. Amados, vocês que estão no banco, fiquem de pé, por favor. Estenda suas mãos e ore por esses casais e pelas famílias que eles representam em nome de Jesus. Estenda suas mãos sobre nós, nos abençoe. Sejam vocês canais de bênção em nosso favor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos, Pai, cada casal, Senhor, desta igreja. Eu quero colocar em tuas mãos cônjuges que porventura aqui não estão,
ou que não estão ainda caminhando na mesma missão em todos os sentidos. E quero suplicar a Ti que a Tua graça os alcance, que em nome de Jesus Cristo, em todas as coisas, Senhor Deus, cada casal seja um só, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, a vida, se há cônjuges que ainda, Senhor, não decidiram por Ti, que nós, Senhor Deus, possamos testemunhar para eles, e que em nome de Jesus o Santo Espírito agora os alcance, Senhor, para atraí-los para Ti, em nome de Jesus Cristo. Que nós casados possamos, Senhor, dar o bom testemunho para aqueles, Senhor Deus, que vão casar, que eles vejam em nós, Senhor, exemplo, que eles vejam em nós a segurança para, Senhor, buscarem conselhos. Ó Deus, direciona, Senhor Deus, cada solteiro que ainda, Senhor Deus, vai viver aquilo que é projeto do Senhor, que é o casamento. Senhor, leva o Teu consolo, conforto, sustento para as viúvas, para aqueles que nesse momento, Senhor Deus, estão, Senhor Deus, separados e, Senhor, aguardam em Ti. Meu Deus, manifesta a Sua graça, a Sua glória. Diz a Tua palavra que não é bom que o homem esteja só. Então, segundo, Senhor, o Teu projeto, os Teus planos, Senhor, abençoa os Teus filhos. Leva-nos em segurança. Livra-nos de todo mal, conceda-nos noite de paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre nós e sobre toda a família, todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e que a igreja do Senhor diga amém. Estamos terminados, amados, temos uns engordaites ali atrás, amém? Mas não deixe de seguir o que nós começamos aqui quando chegar em casa, por favor, tá bom, gente? Casar agora é lua de mel. Te olhar assim, pode esperar de mim a declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. Quando eu disser te amo, creia que eu não te engano, e ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim por toda a vida. Que maior prova de amor eu posso te dar? Pelo nosso amor eu vou orar. Prometo edificar o nosso lar enquanto eu respirar. Sabedoria eu vou pedir a Deus. E esse amor que você vê nos olhos meus é teu, nunca vai acabar. Vamos fazer durar por toda a vida. Nunca vai acabar. Vamos fazer